Fala galera, beleza? Boa tarde para todo mundo. Vou me permitir gravar esse vídeo aqui com o sol de fundo. Talvez fique um pouquinho escura a minha imagem, mas gravando aqui a vida real, né? Acabei de sair de um bate-papo com o meu aluno, Dayan. A gente vai tentar trazer essa live aqui para o nosso YouTube também, para poder ficar salvo e vocês poderem ver depois também com mais calma. Também está salvo lá no Instagram. Mas aqui a ideia é que após o bate-papo eu saí para correr 15 km. Eu tinha que fazer esse 15 km hoje. Fazia parte do meu treino de manhã, acabou chovendo um pouquinho mais. E a gente tinha um compromisso no centro da cidade. Acabou que eu não corri na parte da manhã. Parte da tarde eu optei por descansar, rever algumas questões relacionadas ao treinamento dos meus alunos. E paralelo a isso, depois tinha essa live com o Dayan. Agora acabei de correr umas 15 km. E parei aqui rapidinho para fazer esse vídeo antes de chegar em casa. Vamos lá! E aí eu ouvi aqui um podcast. Normalmente quando sai para correr leve eu escuto um podcast. Algo que relacionado ao empreendedorismo, relacionado a bem-estar, à saúde. Algo relacionado à criatividade. Porque sempre me ajuda a criar algumas ações, a criar ideias. E hoje foi um dia daquele assim, cheios, repleto de ideias. E uma das questões que mais me pegou, que bateu assim, ó, direto com o que eu conversei hoje com o Dayan, e com a história do Dayan, e com todo o contexto que se formou em cima desse cara, desde que ele começou a treinar com a gente, a partir do momento que ele decidiu treinar mais sério, a partir da primeira maratona, segunda maratona, várias meias, evolução constante, evoluindo nas ações, né, fazendo o básico bem feito. E aí no meio desse podcast o cara falou: quando as desculpas param de ser uma opção, a gente caminha para o sucesso, né? E o que eu fiz hoje? Eu poderia ter feito alguns materiais relacionados a essa live para entregar para vocês, ou eu poderia ter saído para correr 15 km às 6h30 da tarde, aqui da Itália, para depois chegar em casa, jantar e tudo mais. Já vão ser 7 e pouco agora, quase 8 horas da noite. Ainda tá claro aqui, né? Mas tinha que fazer o que tinha que ser feito. O meu técnico sou eu. Tem ninguém aqui ao redor de mim. Ninguém. Certo? Sempre corro aqui sozinho na Itália, nos lugares mais isolados. Eu me cobro. Eu sei o que tem que ser feito, com o objetivo de mostrar para vocês que eu faço aquilo que eu entrego para vocês também, né? Então eu tento ser exemplo, honrando a palavra, com aquilo com que eu me comprometo. E foi exatamente o que eu falei sobre o Dayan. Ele é um dos caras que mais se compromete dentro do nosso grupo, é um dos caras que mais busca acertar, um dos caras que mais busca os mínimos detalhes para buscar o melhor rendimento. É o cara mais rápido? Não, não é o cara mais rápido. É o cara que corre mais distância? Não, não é o cara que corre mais distância. Mas é o cara que mais está evoluindo, né? Então, independente de pace, independente se você é primeiro, segundo, geral, se você é o último colocado da categoria, se você é o último a cruzar a linha de chegada, não importa. O importante é se você realmente faz aquilo que você diz estar disposto a fazer. Porque falar é uma coisa, fazer é outra coisa, né? Então, aquela frase que eu falei, quando a desculpa deixa de ser uma opção, a gente atinge o sucesso. E na hora eu pensei, putz, eu podia ter tido a opção de não ter corrido 15. E é chato começar a correr um 15 assim, tarde do dia já, cansado, com um monte de coisa que já fez no dia, vai ter um monte de coisa pra fazer amanhã. Era muito mais fácil ter feito um 10. Eu falei, não, vamos lá. 5x5, tá entrando bichinho aqui. Desculpa, tava cheio de bicho aqui antes no peito. Tava correndo sem camisa, tava cheio de bicho. É muito mais... Desculpa, perdi o que eu tava falando aqui. Mas é muito mais difícil, né? É muito mais fácil, desculpa, a gente dar desculpas e não fazer aquilo que tem que ser feito quando as coisas apertam. Mas quando a gente corta essa possibilidade, nos sobra o quê? Nos sobra fazer aquilo que tem que ser feito. E quando a gente faz o básico, quando a gente faz aquilo que tem que ser feito, as coisas acontecem. E olha só que loucura. Até falei aqui no story antes, lá no Instagram, né? Esse vídeo pode ser visto daqui a 1 ano, 10 anos por alguma pessoa. Então eu falei lá no stories, não tem como a gente fugir, né? Se você tem que fazer alguma coisa,
Você vai no médico, o médico fala, você tem que fazer isso, isso, aquilo para melhorar. Você vai lá e faz. Se você vai no colégio fazer uma aula de inglês, você tem que fazer isso, isso, aquilo de atividade. Você vai lá e faz, você fala inglês. Você tem que aprender alguma coisa, aprender a cozinhar. Você segue uma regra que alguém ensina, acontece. Aí quando chega o aluno quer correr a maratona, minha maratona, 5km, 10km, quer perder peso, quer ficar forte, quer ficar rápido, e ele não faz o que o professor manda. E aí acontece o quê? Às vezes até melhora, né? Mas muitas vezes não atinge o objetivo real que era para atingir. O foco, o objetivo, a meta, o sonho, e aí se posterga, né? Cria-se vícios. E a gente vai cada vez postergando mais, a gente vai cada vez se adaptando a roubar mais. Roubar um pouquinho aqui, roubar um pouquinho ali, tá tudo certo. Vai evoluir um pouquinho, mas o teu foco era evoluir aqui em cima, você está evoluindo aqui embaixo. Então essas coisas a gente tem que começar a cortar o mal pela raiz mesmo e buscar entregar aquilo que a gente tem que ser entregue. Se o planejamento era esse, faz aquilo. O Adriano também comentou uma coisa muito interessante, que quando a gente tem um planejamento a longo prazo, a gente tem pontos que dão para serem replanejados, né? A gente consegue replanejar, a gente consegue refazer alguma coisa ou outra, mas isso é se tudo estiver certinho, porque erros acontecem, problemas acontecem. A gente reajustar uma coisa ou outra faz parte. A gente tem tempo, é longo prazo. Se você está no meio do processo, já fez metade do processo. Se está no final do processo, já fez um processo inteiro, né? Como foi o caso da Sheila, que correu a maratona de Porto Alegre agora no final de semana, ficou 2 semanas muito doente. Falei, para em casa, fica de boa, sossega, relaxa, hidrata, come, dorme e vai para a prova. Foi lá, baixou, fez a primeira maratona, pegou índice para Boston, baita de um tempo, 3 horas e 27, porque o processo já tinha sido todo feito. Então, quando a gente faz um treino a longo prazo, a gente consegue recalcular quando necessário, mas o mais importante é fazer desde o primeiro passo até o final. Senão a gente nunca chega, a gente nunca dá o primeiro passo, a gente nunca dá continuidade, a gente nunca tem constância, a gente nunca chega no ponto final, né? Então é isso que é o mais importante. Então esse é o papo de hoje, antes de chegar na casa do cachorro ali que tá latindo. Fechar por aqui, agradecer aqueles que vieram até o final. Se gostaram, curta, compartilha, envia para algum amigo de vocês que está precisando daquele puxão de orelha, né? Porque a gente não pode ficar dando desculpa, a gente tem que agir. Essa é a única alternativa. A autorresponsabilidade, a autorresponsabilidade parte de mim, comigo mesmo e com aqueles que estão ao redor. Bora lá? Bora fazer mais uma boa semana, mais um bom mês, mais bons treinos, atingir nossos objetivos, que é o que importa, é o que a gente merece. Valeu, galera, até mais!